Olá, bom dia pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal, pra gente estudar, né? Porque tem coisa que a gente precisa entender, o que está acontecendo com a gente, ao nosso redor, sabe? As coisas que ouvimos, qual é o sentimento que está passando com a gente, sabe? Todas essas coisas faz parte do processo da evolução da consciência, pessoal. Entende? E, e isso precisa ser contínuo, sabe? A pessoa tem que vir tomar o leite espiritual, como que se diz, o alimento, para que a consciência dela cresça. Porque a gente alimentamos o corpo, né? A gente alimenta o corpo. Com o quê? Comida, né? Feijão, arroz, o que mais? A gente come pão, pão com mortadela, né? Para o quê? Para dar energia no corpo. Agora, o que é que a sua consciência precisa para se alimentar? Entende, pessoal? Entende? A gente tem que entender esse lado. Eu até gravei um vídeo aqui falando que a energia que o nosso ser precisa, o nosso ser espiritual, não é só o alimento que a gente come aqui. Eu gravei aí, tá aí no YouTube aí, né? Que a gente precisa de energias também cósmicas, energias espirituais, que são através desses conhecimentos, desses alimentos, que às vezes, pessoal, quando a gente não está equilibrado as energias, esses conhecimentos, essas coisas, quando a gente começa a remoer nosso estômago, começa a mexer, sabe? E presenças espirituais ali, às vezes incomodando, sabe? Ontem mesmo, quando eu fui gravar aqui, eu até falei com a irmã. Eu, como é que se diz? Tava sentindo um peso, sabe? Parecendo que eu não gravasse o vídeo ontem. Nossa, que é isso? O que que tá acontecendo? Eu cheguei aí antes de gravar o vídeo, eu botei uma meditação, fechei o olho, comecei a meditar tal, pedindo a Deus ali. Aí tá, quando viu, deu uns 4, 5 minutos, plá. Foi tudo, eu fiquei leve e tal, e aí gravei o vídeo ontem. Então, tem influência também do espirituais, para que você não faça as coisas, porque sabe que eu vou gravar aqui, vai fazer bem às outras pessoas. Você acha que os espíritos estão satisfeitos aí com o que eu estou fazendo? Ele não está, entende? Então ele vem querer atrapalhar, porque sabe que tem pessoas que vão ouvir e vai mexer lá com a pessoa, vai, sabe, os espíritos que estão lá não vai gostar, porque os espíritos que estão lá junto da pessoa e a pessoa não sabe, tá querendo ficar ali para sugar a energia. Então, se a pessoa cresce a energia aí, ela ela cresce o entendimento, ela tá no primeiro nível, passa para o segundo nível, os mentores já começam a estar do lado dela, os anjos, os mentores. Então, é um ser de luz. Os outros seres que não são evoluídos, ele vai sair de perto. Então, ele vai perder a chance de sugar a sua energia. Então, ele não quer isso. Então, ele quer fazer com que a pessoa desista, não ouça mais, sabe? Fica querendo achar erro em muitas coisas ali para deixar, sabe? Isso aconteceu com um cidadão aqui, que ele participa de um grupo aí,
eu nem sei o nome assim tal. Ele diz que não é religião, mas ele ficou ouvindo meus vídeos, aí chegou tal. Aí parece que alguma coisa mexeu com ele. Ele aí disse que não queria, me mandou a mensagem pelo WhatsApp, que não queria mais ouvir como é que se diz? Os meus vídeos, sabe? Eu sei porque estava incomodando ele, porque ele já colocou como verdade aquele grupo que ele está. Ele então não quer ver outro. Quando ele viu outro entendimento, que a vez tocou, a espiritualidade tocou nele, e estava querendo trabalhar na vida espiritual dele, ele não quis, ele quis parar. Eu vou respeitar ele. Se ele não quer ouvir mais meu vídeo e tal, mas de vez em quando parece que eu vejo que ele vai lá no meu site e dá uma olhadinha, né? Pessoal, a gente não pode parar essa evolução espiritual. Eu estou falando isso porque o tema de hoje é evolução espiritual. Eu vou destrinchar aqui o que é essa evolução espiritual. Porque se a gente parar essa jornada de crescimento da nossa consciência, a gente nossa energia vai baixar e a gente pode ficar pior do que estava antes, porque os espíritos, quando você baixa a energia, os espíritos que estavam, ele ainda vem com a galera para sugar sua energia. Entende? Existe isso. Por quê? É por isso, se você já pegou, sentiu a ligoso, a conexão, puxa, isso tá me fazendo bem. E depois de você chegar a parar por causa de alguma coisa que, sabe, a pessoa falou que você não gostou, aí agora, sabe, aquilo é também pensamento, influência maligna para que você não continue na sua jornada evolutiva e espiritual, sabe, pessoal? Então, e às vezes as pessoas ficam achando que aqui eu estou falando de religião, porque às vezes eu uso a Bíblia, uso coisas do espiritismo, coisas, sabe? Porque cada aí tem um grupo, né? Aí quando eu tô pegando isso aqui, muitas pessoas pensam, eu tô falando, não tô falando, é para sua evolução espiritual, seu desenvolvimento espiritual. O nosso trabalho aqui é esse, trabalhar as energias, trabalhar nossa consciência, nossas emoções. É isso, entende? O qual muitos grupos religiosos não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso aí com vocês, sabe? Então, é por isso que precisa continuar. E eu até fiquei assim, o cidadão, né? Ele até gostava que ele me viu tocando também, gostava das músicas e tal. Mas ele não quer por quê? Ele já tem colocado no coração dele, no entendimento dele, que o grupo lá é que ele vai crescer, vai. Mas o grupo dele não tá dando o alimento que ele quer. O grupo dele não tá dando. Então, por isso que ele veio buscar o alimento, ele veio reparar o que precisa. Porque não está sendo alimentado. Entende, pessoal? É isso. E aí, mas por quê? Aí quer ficar ali naquele grupo pensando que, sabe? Mas pode aí, ó. Ele pode ficar visitando aí de vez em quando tiver fraco aí espiritualmente, ele pode ir lá e consumir os meus vídeos. Porque aqui, pessoal, é uma doação de energia. Eu estou doando essa energia para que você se conecte com a sua espiritualidade, não é minha. Quando você ouve aqui alguma coisa eu falando, aí você se conecta lá, abre seu entendimento, você se conecta com a sua espiritualidade. Essa sua espiritualidade vai trabalhar aí no seu ser. E o quê? O que é que a Bíblia fala que ele vai?
ele vai sondar o coração, que é a alma, e até os rins. Eu falei esse versículo aqui. Para fazer a limpeza na sua alma. Entende, pessoal? Para que você se torne uma pessoa melhor. A mudança vem de dentro, não vem de fora. Você não vai buscar mudança aí fora. Como alguns estão falando, até no meio espiritualista, engano. Dizendo que vou levar você para a quinta dimensão, você vai passar. Não é assim, pessoal. Não é assim. Vai para a quinta dimensão, aí faz o curso lá, aí você tem que pagar tanto. A maioria que vão o quê? Pessoas de classe média alta, que pagam o curso lá. Ah, vou pagar lá o curso. Aí, tal. Eu vi até uma lourinha aí, uma bonitinha fazendo esses cursos, dizendo que vai levar a pessoa para a quinta dimensão. Olha, se você não quer ficar me ouvindo aqui, você vai cair nesses enganos aí, viu? Aí você vai ver o que é bom para tosse, né? Se você não quer a verdade claramente, sabe? Você vai cair nesses enganos, aí sim. É igual como já tem um bocado de engano no meio evangélico também aí. Engano aí que tá enganando um bocado de pessoas, sabe? Então, é isso. Eu tô falando aqui é para o crescimento evangélico. E não tem negócio de religião. Não tem. Ah, vai fazer um grupo assim. Não tem isso. A conexão é sua com a sua espiritualidade. Só você sabe o jeito de como fazer. As coisas que tem dentro aí, só você sabe e a espiritualidade vai trabalhar. Como eu vou trabalhar, eu nem estou aí. É a sua espiritualidade mesmo que vai fazer toda a limpeza, toda a conexão. Agora o que? Meus vídeos são isso, são uma conexão espiritual, porque eu falo dessas coisas, né? Por quê? Isso aconteceu comigo. Eu só estou falando aqui porque aconteceu comigo. Porque se não tivesse acontecido, eu não estava falando sobre isso. Entende, pessoal? Então, é por isso que a pessoa que assiste meu vídeo, ela vai ter que ter projeção, ela vai ter que ter saída do corpo, ela vai ter que ter sonho lúcido, ela vai ter que ter isso, experimentar esse lado espiritual, entende? Porque aí quando ela vai ouvir meu vídeo, ela vai perceber, poxa, não, ele está falando corretamente, entende? Então é isso, pessoal. Não se zangue, não se... entende? Não, vamos continuar o nosso trabalho espiritual, nossa evolução espiritual. Depois dessa introdução, pessoal, e eu aconselho aqueles que estão chegando novo, vá lá no começo dos meus vídeos. Pessoas também, alguns irmãos que querem enviar meus vídeos para alguma pessoa, que ela sabe que vai ser bom para a pessoa, mande os vídeos lá do começo, para ela ir começando a se adaptar, porque eu estou falando lá de coisas assim mais branda e tal, até ela chegar nessa fase aqui, entendeu? Para ela entrar, ela já tem visto já uns 5, 6 vídeos, ela já está acostumada com o meu jeito, com a situação que eu falo aqui, sabe, pessoal? Então, vamos começar aqui nosso estudo, né? Estudo o que é essa evolução espiritual. É a nossa pergunta, né? O que é essa evolução espiritual? Será que existe mesmo que tem essa evolução espiritual? O que é isso? Então, eu pego sempre o conceito geral e faço um resumo. Conceito geral do que é falado aí, né? Aí, o que é evolução espiritual? Aí ele fala: evolução espiritual é a ideia filosófica e teológica esotérica ou espiritual. Tá vendo? Essa ideia está nesses âmbitos de pensamento aí que fala. Espiritual, de que a natureza e os seres humanos ou a cultura humana evolui. Isso é inegável, pessoal. Então, todas essas escolas aqui, ó, filosófica, teológica
esotérica e espiritual percebem que existe evolução tanto humana como da natureza e como da cultura humana também. Evolui. Então há uma percepção dessa evolução, entende? Que acontece. Então, será que existe a evolução também espiritual? Se existe a evolução que a gente percebe aqui, será que não existe a evolução espiritual? Essa é a pergunta. Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala: dentro desta ampla definição, a teoria da evolução espiritual são diversas. São diversas teorias, né? Elas podem ser cosmologicamente, que é falar do cosmos, né? Cosmologicamente é descrevendo a existência em geral. Então essa cosmologia, ela pega geral, tudo tá evoluindo, até o universo está evoluindo. Essa é a ideia, o pensamento dessa cosmologia. Aí ele fala pessoal também, descrevendo o desenvolvimento do indivíduo, né? Pessoal a pessoa analisa que há um desenvolvimento na vida da pessoa, né? Ou de ambos, eles podem ser holística, sustentando que a realidade mais elevada emerge e não são redutíveis. Tá vendo? É um conceito também, ambos, né? Ele pode ser ambos. Pode ser holística, que é sustentada que a realidade mais elevada, que são que os seres, emerge e não são redutíveis. Então, os seres que vêm, os mentores, os anjos, eles são seres mais elevados. Mas ele está evoluindo? Ele está. Mas ele desce, ele fica aqui nos ajudando, nos intuindo, tal, para aprender também com esse relacionamento com a gente. Entende? É o que ele está falando. Essa descida dele de lá do mundo mais evoluído, para nos ajudar, é uma experiência para a evolução da consciência desses seres evoluídos também. Entende? Então, ao mesmo tempo que ele está nos ajudando, eles evoluem também. Ele evolui. Ele vai ganhar um cargo mais elevado lá no mundo espiritual. Entende? Porque é preciso evoluir. A evolução não para. Aqui só é o quê? O nosso primeiro estágio da nossa consciência. Depois vamos passar por outro estágio. Talvez se você evoluir grande, talvez, quem sabe, você até seja um mentor aí no mundo espiritual, esteja ajudando outra pessoa. Entende? Por exemplo, eu não estou ainda como espiritual, mas, por exemplo, eu agora estou como um mentor de muitas pessoas aqui, orientando muitas pessoas, passando algum conhecimento para as pessoas. Tô. Entende? Porque o mentor não pode, ele é espiritual, ele não pode vir aqui pegar e fazer um estudo aqui, gravar um vídeo para falar com você. Ele não pode fazer isso. Então, ele vai usar alguém que tem um corpo aqui na matéria, que esteja na mesma vibração que ele vai usar para passar essa mensagem para você. Entende? Porque também se aparecer um espírito aqui e ficar falando diante da câmera, vocês vão tudo sair correndo. A maioria das pessoas assim, tem medo de espírito. É normal. Por quê? Porque ela, quando entrou aqui para viver só nessa realidade, ela não vê o mundo espiritual. Mas quando uma pessoa que abre os olhos e vê o mundo espiritual, ela começa a ver espírito, ela já acostuma. Entende? Então, o mentor não vai poder fazer isso. Aparecer aqui
e pegar, entrar no vídeo aqui e gravar, ele vai fazer o quê? Ele vai intuir uma pessoa que está na mesma vibração que ele vai intuir as coisas que se deve falar. Foi até que eu estava falando ontem à irmã que o versículo de ontem, eu anotei João 8, né? Eu só tinha anotado, mas eu não tinha lido, eu li na hora. Mas quando eu li na hora, veio assim aquela intuição forte, que quando eu estava lendo o versículo que Jesus estava falando em verdade, veio a intuição e começou a destrinchar como eu destrinchei ali no vídeo. Sabe? Que depois, eu até assistindo, depois eu digo, nossa, aonde eu fui pegar essa profundidade do versículo, sabe? Até eu me assustei então. Ali foi a intuição dos mentores. Ele está aqui. Ele está para intuir essas coisas na nossa consciência, para eu passar isso para vocês. Entende? Você quer que o mentor venha aqui direto e pregue aqui, ele um espírito falando? Vocês tudo vão sair correndo. Entende? Então, ele fala que a idealista, o conceito idealista, detenção que a realidade é essencialmente mental, espiritual, ou não dual, sustentando que não há distinção fundamental entre a realidade física e mental. Todos eles podem ser considerados. Então, essa aqui tem essa dualidade que acredita que o mentalmente e fisicamente, né, evolui essas realidades, entende? Ele está falando isso aqui. É idealista que a detenção da realidade é essencial mental e espiritual, ou pode ser as duas, sustentando que há uma distinção fundamental entre a realidade física e mental. Há um desenvolvimento mental também físico, isso é notável, né? Quando a pessoa, principalmente por isso que meus vídeos aqui é importante, porque quando você evolui a sua consciência, graças a Deus os irmãos aí, as irmãs, entenderam o que é um nível primário. Porque eu falei palavras aí que foi bem forte, né? Entenderam o que é um nível primário. Entende? Graças a Deus entendeu. Porque às vezes tem que usar assim para entender. Agora precisa entender um nível secundário. Entende? Então, existe evolução nessas duas áreas. Então, meu vídeo aqui também serve para mudança de pensamento. Porque uma pessoa está vindo com um pensamento que está fazendo que ela vibre naquele pensamento e vez pode estar até fazendo mal a ela. De acordo com o pensamento que ela está aí, e que não é pensamento bom se tiver preso na Matrix, se tiver com pensamento em outra coisa. Então, ali aquele pensamento vai fazer com que você vibre e pode baixar a sua frequência. Então, os vídeos aqui também servem como uma elevação mental do seu pensamento. Entende? Quando aí você muda, começa a pensar nas coisas espirituais, você começa... Então, isso vai aumentando a energia do seu corpo. Isso é um trabalho, você está vendo? Ver meus vídeos também é um trabalho de elevação da sua energia, do seu corpo. Não é só meditar, não é só fazer oração. Então, faz parte porque vai aumentar a sua energia. Aí você depois faz meditação, isso vai elevando a sua consciência e ali vai aumentando a sua energia. Entende? É por isso que os espíritos não querem. Eles não querem, ele faz de tudo para que você não ouça, sabe? Porque aquilo vai mexendo também com as suas emoções, porque
O que eu falo aqui tem a ver com psicologia, tem a ver com, sabe? E mexe com a nossa estrutura da nossa formação aqui psíquica aqui na Terra. Então isso mexe. Ainda mais se a pessoa já tiver trauma, tiver várias coisas que aconteceu com ela, que ela precisa trabalhar isso. Então aquilo vai incomodar, vai mexer, vai incomodar ela. Entende, irmão? Então o que é que ele fala mais aqui? A evolução espiritual é a elevação da consciência humana. Aí, ó, é uma elevação. Se você para com as práticas, com as coisas, você vai retardar essa evolução. Entende? É capaz de você aí aí você vai morrer, vai para o mundo espiritual. Se você não está com o espírito elevado, você vai voltar a reencarnar de novo. Para começar o processo todo de novo, até você despertar, para você evoluir espiritualmente. Para que essa evolução? Para você voltar para casa. Para casa, onde é a casa que Jesus falou? Entende? Onde é a casa? A sua consciência tem que voltar para casa, não é ficar voltando e reencarnando para outro corpo, não. Porque você já passou aquela experiência. Não é só que você passou a experiência e não lhe atentaram que você tinha que evoluir a sua consciência espiritual, a sua energia, para você dar um salto quântico para os outros mundos mais elevados. Aí você não evoluiu, ficou aí sem evoluir, tudo bem, fica aí sem evoluir. Aí o que? Perde o corpo, que vai perder o corpo, que é a morte, né? Perde o corpo, aí faz sua consciência vai para onde? Vai para o mundo espiritual. Fica lá um tempo lá, até se regenerar do que aconteceu aqui. Aí depois, quando você ficar regenerado, ele vê que você não está evoluído consciencialmente. O que é que vai fazer? Vai fazer com que você volte de novo. Volta o mesmo processo. É por isso que diz que o mundo aqui é uma escola e a pessoa, se não passa na matéria, vai repetir de ano. Os espiritualistas sempre falam isso. Você vai querer repetir de ano, entende? Aí você vai repetir de ano. E aí vai acontecer o quê? O que Cristo falou. Você não vai voltar para casa. É preciso você fazer esse trabalho de evolução. E é por isso que Cristo veio ajudar nisso. Veio libertar sua consciência disso. Você viu o versículo que eu falei ontem? Ele disse, verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar o quê? Libertar sua consciência dessa matrix, dessa ilusão. Fazer com que você vá para outra dimensão e evolua lá. Quem sabe você vai ser até um mentor aí que vai estar voltando aqui para estar ajudando as pessoas. Quem sabe? Entende, pessoal? Então, ele fala aqui, a evolução espiritual é a elevação da consciência humana. Tá vendo? Que na prática significa aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que você possa cumprir da melhor forma possível a sua missão aqui na Terra. Tá bem claro, né? Tá bem claro o que o cidadão fala aqui, ó. O espiritualista. Ele tá bem claro, ele descreveu bem. Ele diz que o quê? Essa elevação significa o quê? Em aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos. Você tá vendo que você tem que trabalhar isso? E o pensamento. Uma das formas de você mudar o pensamento é assistindo meus vídeos. Entende? Para que você possa cumprir, que você possa ter aqui uma jornada aqui na Terra, né? Cumprir melhor forma possível a sua missão aqui na Terra. A gente tem uma missão de passar aqui. Entende? E aí, quando passar, cumprir isso, esses detalhes todos,
Mas não é fácil. Por quê? Tem coisas que afetam nosso pensamento, nossa emoção. Tem espírito que quer vir atrapalhar essa nossa evolução. Por que ele quer atrapalhar? Porque ele quer que você fique no mesmo nível e ele fique sugando. Ele também está precisando de evolução espiritual. Entende? Mas a consciência dele está tão baixa que ele não percebe. Entende? Ele não quer se elevar o espírito dele. Aí está ali. E ainda vem atrapalhar a gente, a nossa evolução aqui. Esses espíritos. Entende? É por isso que a gente tem que fazer isso. Não tem jeito. Não tem. Enquanto a gente tiver aqui, tiver esse corpo, a gente tem que fazer isso. É a nossa sina, entende? Então aí, o que é que ele fala mais? Ele faz a pergunta, né? Qual é o objetivo da evolução espiritual? Qual é esse objetivo por que a gente tem que fazer isso? Sabe? Se você não fez essa pergunta, você tem que se fazer. Qual é o objetivo de eu estar aqui na Terra? Qual é o objetivo dessas coisas? Entende? Às vezes a gente já teve outros corpos aqui, perdeu o corpo, agora a gente está com esse corpo e a gente não evolui porque a gente não evoluiu, aí reencarnou em outro corpo. A gente está aqui agora em outro corpo, mas a gente já teve outro corpo. E é tanto que muitas pessoas já teve percepção de que eu já passei aqui, teve aquele déjà vu, sabe? Isso significa que você já teve outro corpo aqui, a sua consciência. Entende? Essa sua consciência tem que voltar para lá, para o mundo, para a casa do Pai. Tem que voltar, entende? Então, o que é que ele fala mais aqui? Desenvolve... qual é o objetivo da evolução espiritual? Ele fala, desenvolver os atributos e as faculdades espirituais, optar pela prática do bem, usar intensamente o raciocínio, aprimorar continuamente a inteligência. Você está vendo o que ele fala? O objetivo é esse, é você... ter os atributos das faculdades espirituais para optar pela prática do bem. Essa evolução é para que você tenha desejo de fazer o bem. Porque senão você não vai ter desejo de fazer o bem para outra pessoa. Graças a Deus agora, alguns irmãos estão me dando feedback que ela está com desejo de ajudar a outra pessoa. Ela vê que a outra pessoa está sofrendo espiritualmente, ela está com desejo de ajudar essas pessoas, sabe? Fica sentindo assim. Eu digo, isso é a espiritualidade, irmã. Vai querer lhe usar porque você se conectou, trabalhou as suas emoções, então você está se sentindo bem, então você quer o bem das pessoas que estão próximas. É por isso, e ela está, às vezes, divulgando meus vídeos aí para os parentes, para as pessoas que conhecem, porque ela sabe que vai fazer bem a pessoa. Entende? Que fez bem para ela. Por quê? Quem trabalhou? A espiritualidade trabalhou nela. Entende? Ele fala aqui, por isso que ele fala aqui, optar pela prática do bem, usar intensamente o raciocínio e aprimorar continuamente a sua inteligência. Vai fazer isso, a espiritualidade. Aí ele fala assim, são ações que dependerão necessariamente do bom uso que o ser humano fizer do livre-arbítrio. Você está vendo? Isso vai passar pelo seu desejo que vai botar lá do coração. Você é um escravo de Deus, como eu já falei no outro vídeo. Você é um escravo de Deus para fazer o bem, mas o quê? Não vai ser obrigado, Deus não vai, sabe? Ele vai intuir você para que você se sinta bem, para que você passe aquele bem para outra pessoa. Entendeu, pessoal?
É isso que vai acontecer. Ele vai intuir fazer isso. E seu livre-arbítrio vai ser aquilo para fazer o bem. Então ele fala aqui: o livre-arbítrio é a faculdade espiritual orientada pelo raciocínio e controlada pela vontade. Aí, ó, foi o que a gente falou lá sobre o livre-arbítrio, né? Que é um raciocínio para controlar, para fazer a sua vontade. A vontade do bem, né? Aí, ele fala aqui: e se o seu mau uso retardar não só a evolução espiritual da pessoa, como atrair para si forças negativas que irão atrapalhar seu pensamento e as suas ações na vida cotidiana. Então, ele fala: se o mau uso, se você usar esse livre-arbítrio, por exemplo, você usa o livre-arbítrio: não quero ouvir mais o vídeo de Samuel, não, pelo amor de Deus, ele está falando alguma coisa ali que eu não estou gostando. Você usa esse livre-arbítrio. Tudo bem. É o quê? Você está retardando a sua evolução. Sua evolução espiritual. E aí, com esse retardamento da evolução espiritual, ele diz: você pode atrair forças negativas que irão atrapalhar ainda o seu pensamento e a sua ação na vida aqui cotidiana. É o que eu falei. Você entende? Se você não... Como é que se diz? Não dá... botar o seu livre-arbítrio para fazer o bem, você, tudo bem. Vai deixar você não quer, foi o que o cidadão falou lá, disse que não quer mais ouvir meus vídeos, tudo bem. Ele vai retardar a evolução espiritual dele, tá? Simplesmente. E às vezes pode até atrair essas forças espirituais que vai atrapalhar o dia a dia dele. Porque eles vão querer sugar a sua energia. Porque aqui você estava tendo mudança de pensamento e a sua energia estava alta, esses espíritos não estavam se aproximando tão fácil assim, para sugar a sua energia. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Entende que acontece com a pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. Por isso que tem que estar contínuo. Porque enquanto a gente tiver corpo aqui, tem que ser contínuo. Até, meu irmão, até a gente evoluir mesmo a nossa consciência e partir para a casa do Pai. Entende? Vai ser isso, né? Aí, o que é que a Bíblia fala sobre essa evolução espiritual? Será que a Bíblia fala sobre isso? Aí eu fui aqui em 2 Pedro 3,16, 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Olha o que Pedro fala: cresça. Crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Não pode. Se sem o conhecimento espirituais, você não cresce. Entende? E o seu pensamento não muda. É bem claro, né? Então, a Bíblia fala também sobre a evolução espiritual, que a gente tem que ter. Fala. Aí também aqui em 1 Pedro 2, do 1 até o 3. Vamos ler aqui. Vamos ler o que é que ele fala. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Maledicência, né? Como criança recém-nascida, deseje de coração
Coração, alma, né? Não coração. O leite espiritual puro. Aí, ó. Agora a pergunta é: o que é esse leite espiritual? Hein, pessoal? O que é esse leite que ele fala? Entende que a gente tem que crescer para que por meio dele cresça. Aí, ó, esse leite espiritual vai fazer com que você cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Tá vendo? Então é preciso fazer o quê? A gente tomar esse leite espiritual. Tem gente que tá tomando ainda leite, né? Tem outros que já estão comendo comida sólida, não estão mais como criancinha, entendeu? Resmungando de tudo. Tem outros que já tá comendo comida sólida, aí entende, é isso mesmo, tal. Já tá mais madura, uma pessoa mais crescida, tá comendo, não se escandaliza por nada, né? Mas quem tá tomando um leitinho, uma criança, ela espernia, eu quero meu leite assim. Eu vi igual aqui, é igual o neto aqui, o filho da minha filha, né? Sarinha. Ele falando, não, eu quero meu leite assim, eu não quero, o menino fazendo pirra, né? Eu quero meu leite dessa forma, não, senão não vou tomar, eu vou jogar fora, entende? Então, quem tá com esses comportamentos ainda tá como criança, mas vai crescer. Se continuar, não pode parar de tomar o leite, sabe? Porque aí você vai crescer, e aí vai entender essas coisas. Não, essas coisas vão passar desapercebidas, entendeu? Então, o que é aqui mais? Eu aí fui na Bíblia também. Por quê? Porque a gente tem que crescer para dar os frutos, pessoal. A gente dá os frutos. E quais são esses frutos? Aí eu fui aqui em Gálatas 22 e versículo 23 também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entende, pessoal? Não há lei contra essas coisas. Porque você está numa vibração do amor. A vibração do amor, você viu que é uma vibração mais alta. E é difícil a gente ficar aqui nessa vibração. É difícil por causa das coisas que nos cercam, tanto os espiritual como os outros. Nos cercam aqui e cria esse mal. Entende, pessoal? E a gente não consegue ficar nessa vibração. Se irrita por alguma coisa tira a nossa paciência, sabe? E a gente não consegue ficar nessa vibração de amor. É por isso que eu estou falando. E a vibração, essa vibração de amor, é uma vibração da quinta dimensão. Agora, como é que esses espiritualistas estão falando que vão levar você para a quinta dimensão? Se você não está fazendo um trabalho de tomar o leite, de crescer como criança, de ir crescendo aos poucos para você chegar na quinta dimensão. Porque aqui, ó, é uma vibração de quinta dimensão, essa vibração, esse fruto do Espírito, que é o amor. Amor incondicional. Entende? Como é que eles vão fazer um cursinho aí vocês pagam lá 200 e pouco aí para fazer, para ir para a quinta dimensão? Será que foi mesmo? Pergunta é que fica, será que você foi para a quinta dimensão? É quando você vê, sai de lá do curso da pessoa lá da espiritualista, sai lá, sai com o mesmo, fazendo a mesma coisa. Será que ela tem esses frutos aqui do Espírito? Se ela ama as pessoas, se ela tá mudada mesmo?
sai a mesma pessoa. Chegou lá, só foi pagar o espiritualista lá, a coisa. Por causa de engano, por causa caiu no engano. E as pessoas têm que ficar atentas a isso. Porque esse é um trabalho contínuo, devagar, para você ir aumentando a vibração, até chegar aqui, ó, para você dar esses frutos aqui, que é amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Você aí pode fazer uma análise. Será que você agora tá dando esses frutos? Você é de religião, você vai em grupo religioso. Mas será que você está dando esses frutos aqui? É engano, você está sendo... Você só está indo para um grupo social, você está sendo enganado. Você não está crescendo. E é por isso que meu vídeo aqui é para impactar mesmo, para você fazer, você mexer, para você crescer mesmo. Mudar, mudança é de dentro, para você dar esses frutos. Vai ser duro. É duro, pessoal, mas tem que encarar. É para nossa equilíbrio emocional, é para nosso despertar espiritual, para a gente voltar para casa. Mas às vezes você tá uma criancinha, né? Às vezes aí você começa a chorar. A criança chora, né? É normal. É uma atitude normal, porque a criança aí, não, calma. Aí vai lá, calma, tenha paciência, você vai crescer. Aí quando cresce, como é que se diz? Você evolui daquela fase. Você já vê aquilo já tranquilamente, aquilo mais não incomoda. Então, se há uma evolução natural de que a gente passa, será que não existe uma evolução espiritual? Essa é a pergunta. Porque se nós evoluímos... Por isso que o apóstolo Paulo, quando eu era criança, pensava como criança. Mas hoje, quando sou adulto, penso como um adulto. Ele está falando das duas formas? Tá. Porque quando criança você pensa de uma forma. Agora, criança também espiritual e criança adulto também espiritual. Entende? Ele está falando das duas formas ali que acontece. Ele só está usando um exemplo material para que você entenda o processo também espiritual. Então, normal. Dá uma esperneadinha aí, é normal. É sinal de que você está nessa fase, nesse processo de tomar o leite. O leitinho, olha o leitinho. Toma aqui o leitinho aqui, gente. Sabe, esquenta ali na mamadeira e dá a criança para ela não ficar muito chorando, né? Então, você está nessa fase. É um sinal de que você está nessa fase. Mas você vai crescer, vai crescer. Se continuar, se tiver contínuo, mesmo que mexa com as suas emoções, com os seus sentimentos, aguente ali, deixa a espiritualidade trabalhar, mexer, sabe? Porque ele vai tirar todo rancor, todo trauma, ele vai fazer uma varredura, sabe? É isso. É igual o cidadão estava aqui falando. Olha, eu vou lhe dar um aplicativo aí que ele vai fazer uma varredura no seu celular. Porque o celular tava aí, eu baixei esse aplicativo e esse aplicativo fez uma varredura mesmo. O celular agora ficou top. Entende? Então, é a mesma coisa. Quem é que vai fazer isso? Sou eu? Sou eu que vou fazer esse trabalho aí em você? Não. É a sua espiritualidade mesmo. Porque você tem aí um Deus interior. O que é que eu falei de você? Que você tem um eu interior, um eu superior aí. Um Deus interior. E aí quando você vai se elevando a conexão, você vai ter conexão com esse eu superior. Que ele vai fazer o quê? Vai fazer essa varredura. As mágoas que você... aqui no processo da nossa vida, você foi magoado, sabe, essas coisas. Então,
esse Deus interior, ele vai fazer essa varredura. Não é eu, eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Eu tenho a ver só em quê? Em transmitir aqui um conhecimento espiritual, às vezes intuído pelo meu mentor. Eu espero que ele esteja aqui me intuindo, sabe? Intuído pelo meu mentor, só isso. Mas ele também já não fez isso em mim? Fez. Eu tive que tirar minhas mágoas, sabe? Ver meus conceitos, meus pensamentos, meus preconceitos, minhas coisas. Eu tive que rever tudo isso, sabe? Para eu estar aqui agora falando para vocês. O trabalho também aconteceu em mim. Não é só em você que está acontecendo. Entende? Então eu só estou aqui falando porque isso aconteceu em mim. E tenho agora projeção astral, tenho um sonho lúcido, tenho um contato com o mundo espiritual. E é preciso isso, porque a gente é espírito, eu já falei, a gente não é o corpo, a gente é espírito. Espírito, a consciência que precisa ser voltada para casa. E o caminho é Cristo, entende? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai levar você para a casa do Pai. Entende? Então, a gente tem que ouvir ele. Então, às vezes, o que Cristo fala, às vezes não é por causa do nosso apego das coisas, da matéria, as coisas, às vezes não é coisas agradáveis. É para mexer, para limpar, para que você, sua consciência se desvencilhe dessa matéria. Você tem que todo dia se desvencilhar de alguma coisa aqui. Porque se você não se desvencilhar de alguma coisa da matéria, você vai se desvencilhar na tora, que é através do quê? Da morte, que o seu espírito vai deixar aqui. E não tem aviso, viu? Na hora que chega mesmo e tchau e benção. As pessoas, oh, meu Deus, ele estava aqui um tempo, meu Deus, já foi. E aí você vai ter que se desvencilhar naturalmente. Na hora que fala, você já ouviu falar isso? Naturalmente. Você vai se desvencilhar disso. Por quê? Você precisa se desvencilhar. Então você já tem que fazer o desapego das coisas. Sabe? A sua consciência tem que trabalhar isso. E dar mais validade para aquilo que é espiritual, aquilo que vai ser eterno. Então não dá muita importância a essas coisas materiais. A gente vai precisar enquanto tiver o corpo? Vai. Até quando a gente tiver o corpo. Mas depois, tchau. Você vai ter que se desvencilhar. E é bom você se desvencilhar, porque se você desvencilhar, você vai voltar para casa. Entende? Sua evolução vai estar bem alta, sua vibração, que você vai voltar para casa. Entende, pessoal? Essa é a evolução espiritual o qual está falando. E aí você precisa entrar nessa vibração que é do amor para você dar esses frutos aqui. É difícil, meu. É difícil. Pela matrix que foi criada aqui, pela situação, é duro. Mas a gente tem que lutar para fazer isso. Porque senão vamos ficar aqui reencarnando. Até a gente evoluir espiritualmente e voltar para casa. Sabe? Então Cristo veio dar uma ajuda a gente para a gente dar esse salto quântico. Entende? Dar esse salto quântico para voltar para casa. Cristo veio nos ajudar nisso. Libertar a gente, tirar o nosso raciocínio da Matrix. Mas muitos ainda não entenderam, né? Tá pensando que é outra coisa. o quanto tem de religioso, principalmente dos evangélicos, tudo apegado à matéria, velho. Eu conversei com um aqui. Nossa, o que ele pensava só em negócio de prosperidade. Tava tão negócio de agoniado só pensando em negócio de prosperidade. Eu digo, como é que está a consciência dessa pessoa?
Mas foi incentivada por quê? Até pelo grupo religioso dela, para que a consciência dela esteja assim, sabe? E eu assim olhando ele e conversando, né? Eu não disse nada. É o processo que ela tem que passar, até depois dela despertar. Se ela não despertar agora, ela vai vir em outra vida e na outra vida ela vai despertar, tá? Esse é o processo, pessoal, da nossa evolução espiritual, tá? Graças a Deus, mais um vídeo aqui para falar sobre isso, pessoal, porque precisamos evoluir. Não deixe de fazer isso. É meditação, sabe? Você está fazendo bem a você. De ver meus vídeos. Ah, você não quer ver meus vídeos porque alguma coisa, porque eu sou tão feio, porque eu falo. Procure outros. Tem outros falando, Zé, do que eu tô falando. Agora, será que ele vai fazer a linkagem como eu tô fazendo? Eu tenho reparado aí, eu não vi outros fazer ainda não, viu? Mas tem outros falando de coisas também assim espiritual, de evolução. Tem outros aí na internet, procure. Mas não pare a sua evolução, sabe? Você continue a sua evolução. Porque a sua evolução não tem a ver comigo. Sua evolução é sua e da sua espiritualidade. Entendeu, pessoal? É isso. Mas eu sei, se você tá assim, procura um outro espiritualista. Tem aí. Mas eles falam diferente. Ele não faz essa conotação com a espiritualidade, a Bíblia, usa a psicologia. Eles não fazem isso. Eles pautam ali, aquele só uma coisa ali, vai pautando aquele. Não faz isso. Tem aí espiritualista aí na internet falando isso. Tá? Agora, será que é com a mesma linkagem que eu faço? Aí, só você experimentando, né? Pra ver. Tá certo, pessoal? Queria deixar esse vídeo aqui para a gente. E os que estão tomando leitinho, comece lá do meus vídeos lá. Comece tomando o leitinho lá devagarzinho. Até você crescer, entende? Você que gosta do meus vídeos que eu tô falando, você começa lá do início e vai. Sabe, pessoal? Não olhe aqui, não olhe para casca, não olhe para maneira, às vezes, como. Olhe para o estudo, a coisa que o mentor tá passando aqui espiritualmente para você, tá? Mas graças a Deus, se você continuar ouvindo meus vídeos, a gente continua nessa caminhada espiritual, tá? Um abraço, até a próxima, se Deus permitir.